As rodovias que foram implementadas na região norte do Brasil, elas têm como principal objetivo tirar nossas queridas riquezas minerais, madeireiras e agro. Mas isso ficaria muito feio, falar a verdade, para a sociedade brasileira. Então foi criado o discurso de integração nacional. Todas as rodovias são interligadas ao restante do Brasil. Essa ideia de integração nacional, ela vem desde lá a época do JK, né? Juscelino Kubitschek, que mandou construir a BR-010, mais conhecida como Belém-Brasília. Tá aqui, filho de Deus, DF a Belém. Lembrando que ela se interliga aqui com a BR-316. Nós temos aqui o Rio Amazonas, que serve como ligação, né? Então aqui você tem o sistema rodo e hidroviário se conectando a Santarém. E nós temos de Santarém a Cuiabá a BR-163. Então observa, gente, que tudo faz parte de um plano, tá, gente? Esse plano de integração nacional, de inserir a Amazônia ao capital nacional, ao capital internacional. Beleza, anjinhos? Então vamos lá, vamos seguindo aqui na nossa aula. O Pará possui aproximadamente 11.700 e poucos km. 57% são rodovias estaduais, 43% são federais. Lembrando que esse número aqui, gente, agora ele vai ser alterado. Por quê? Depois eu vou falar para vocês. Tivemos agora, gente, o primeiro leilão de uma rodovia no estado do Pará. Isso. Vamos pagar pedágio, a PA 150. Depois eu falo isso para vocês, tá bom? Temos aproximadamente 82 rodovias sob responsabilidade do governo estadual. Então aqui é o percentual e aqui é o número. O que você tem que saber para a sua prova? Que a maioria das rodovias no estado do Pará são de responsabilidade do estado. E qual é a do estado? Qual é agora do atual governador, do Helder Barbalho? É se desfazer de algumas rodovias para reduzir os gastos do estado com essa rodovia. Então, promovendo a concessão, a privatização, a iniciativa privada. Ok? É isso. Bem fácil. Então, vamos falar agora de algumas rodovias estaduais, federais. Depois, vamos passar para o sistema de aviação e vamos finalizar com o sistema hidroviário. Inclusive, veio na prova passada. Tá ok? Então, tá aqui, gente. BR-010. Tô meio ruinzinho da garganta hoje. De vez em quando eu vou dar uma pausa aqui, tá, gente? A garganta tá inflamada. Muitas aulas e muita diferença de temperatura aqui no norte. BR-010. Nome oficial, Bernardo Sayão. Conhecida como Belém-Brasília. Tá aqui, olha. Vem do Distrito Federal, como diz o caboclo, sobe para cima, doiba para a esquerda e chega a Belém do Pará. Aqui você vê do lado direito já o momento aqui em Santa Maria, para cá, Castanhal à esquerda, você vê que a BR-010 se interliga com a BR-316, ok? A BR-316 que leva a galera para o Nordeste. Tá aqui, ó, a construção. Nessa época, a gente não se tem a ideia de desenvolvimento sustentável, de preservação da Amazônia, de respeitar os interesses dos povos originários. Não, mete o trator e dane-se. Tá aqui, olha. Tudo ocorreu a partir da criação do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que implantaram-se várias indústrias de automóveis no Brasil. Se tem automóvel, tem que ter estrada. Se tem a Ford, a GM, se tem a Pirelli, a Goodyear, né, são empresas de pneumáticos
que precisam de mercado, então precisa de estrada. O governo vai apoiar a construção dessas estradas. Isso é uma lógica, gente, muito comum da década de 60 e 70. Rodovia, 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 privilegiar o sistema rodoviário. Isso foi feito por Juscelino Kubitschek. O problema, gente, é que essa mentalidade de carro, 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 caminhão, 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 ela mudou, gente, na década de 90 para cá, nos outros países. E nós não mudamos essa mentalidade. Nós somos apaixonados por carros. Tu vai passar no concurso da PM, a primeira coisa que tu vai fazer é se casar, né? Porque tu vai ter uma esperança de ser feliz para sempre com o seu amor, com o seu love e comprar um carro. Não tem nem casa, mas vai comprar um carro. Foi o que aconteceu comigo. Então, gente, é isso. A mentalidade rodoviária domina década de 60 e década de 70. Só que ela se manteve, esse que é o grande problema. Esquecemos muito a questão do ferroviário e das hidrovias, tá? Então, essa rodovia aí, a 010, tem aproximadamente 2.000 km de extensão e o engenheiro Bernardo Sayão morreu, gente, atingido por uma árvore, por isso ele foi homenageado com o nome da rodovia. DF a Belém do Pará, década de 60, tá, gente? 60, antes da ditadura militar. BR-316, como eu acabei de falar para vocês, mais de 2.000 km, se inicia em Belém e termina em Maceió. Um abraço aí, tá, gente? Uma moça de Maceió, esqueci o nome dela, perdão, são tantos alunos, comprou material, logo, logo, se Deus quiser, estará atuando na Polícia Militar do Estado do Pará, né? Concluída na década de 70, passa por Ananindeua, Marituba, até Belém do Pará. Beleza? Tranquilo? Já vimos a BR-010 e já vimos a 316. Daqui a pouco, gente, eu vou te mostrar um mapa top, top, top. Vem comigo, só os tops vem comigo. Tá? Que vai mostrar todas essas principais rodovias de uma vez só. E aí tu tira o print da tela e com certeza isso pode aparecer na tua prova e você vai ter sucesso. BR-230, de Cabedelo, no Nordeste, a Lábrea, na região norte do Brasil. Então, filho de Deus, você observa que essa rodovia, ela surgiu dentro do contexto das grandes obras do milagre econômico. Você vê o milagre econômico com as obras faraônicas do governo Geisel, do governo Médici. Você vê a Ponte Rio-Niterói, você vê as usinas nucleares, usinas hidrelétricas, Itaipu, Tucuruí. Então, dentro desse contexto, surge a Transamazônica, que até hoje nós não sabemos quanto custou. Tá? Para você ver como existia a corrupção durante a ditadura militar, nós não temos um valor oficial, gente, de quanto custou. Transparência, zero. Mais de 4.000 quilômetros, gente. Uma das maiores rodovias do mundo. E o presidente Médici teve a cara de pau de vir inaugurar um pedaço dessa rodovia, que liga ali o Maranhão a Itaituba na década de 70. Então isso aqui faz parte dos projetos de integração nacional dentro do contexto da ditadura militar. BR-230. BR-230. Olha aí, gente. 1.378 quilômetros de muita, muita, muita lama. Medicilândia, Placas, Rurópolis, passando de Itaituba, Jacareacanga. Então, meu amigo, muito, muito difícil, muito buraco, pouco asfalto, né? Então, quem é da região aí que está me ouvindo, pode deixar o seu relato. Houve até uma melhora, gente, dessas BR no governo anterior, tá? Mas já está tudo quebrado de novo, pelos relatos que me falaram, que eu já li. E melhorou muito a 163, a Cuiabá-Santarém. Mas a Transamazônica, não sei o que acontece. Entra governo, sai governo, não consegue concluir.
já foi orçado em 1 bilhão de dólares para concluir a BR-230, né? Principalmente passando Altamira, gente, é muito difícil você andar pela BR-230. A parte do Nordeste até que é mais ou menos tranquilo. Eu já andei muito não, né? Mas eu já andei ali pela BR-230 nesse pedaço e também já andei ali próximo de Marabá. E o plano, gente, dela inicial era chegar aqui no município de Benjamin Constant. Só que eles viram da dificuldade das condições naturais e resolveram encerrar o projeto em Lábrea. Tá aqui, olha. Pelo menos 4 mil operários trabalharam na construção da estrada. Tem mais de 4 mil quilômetros. Cerca de metade dele não é asfaltado, né? Principalmente a partir de Marabá, Tucuruí, você vê os problemas estruturais da Transamazônica. O que tu tem que saber para a tua prova, filho de Deus? Que ao redor das rodovias federais vão surgir os projetos agropecuários, vão surgir os projetos de mineração, vão surgir os conflitos pelo campo, MST, pistolagem, grilagem. Você tem que ter habilidade para poder fazer a conexão entre os conteúdos. Beleza, anjinhos? Eu vou repetir. Você não tem que estudar a rodovia somente pela rodovia. Eu vou até desacelerar aqui a explicação. Você não deve estudar apenas a rodovia pela rodovia. Ah, a rodovia tem tantos km, foi inaugurada em determinada década. Ela é sentido norte-sul, sul-norte. Não é somente isso. Tu tem que saber, gente, as causas e consequências que a construção dessas rodovias trouxeram para a história, para o meio ambiente, para a sociedade amazônica, para a sociedade paraense aqui nesse caso. Beleza? Então, por exemplo, hoje a BR-163, top. Mas para quem que é top? Para os produtores de soja. Tu vai ver o índio, coitado, sofre pra caramba, né? Então é isso. Você tem que estudar as estradas e os problemas socioambientais. Beleza, gente? Pegou a dica? Gente, não se esquece, deixe seu like, comenta no canal. Críticas construtivas estou aceitando. Professor, faça isso, faça aquilo. Estamos aqui, gente, para junto desenvolver um trabalho bacaninha. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria aqui, tá? Tenho certeza que vai ajudar muita gente, principalmente a galera que está sem grana para comprar os cursos, os nossos cursos, a apostila. A videoaula já ajuda bastante, né? E eu tô falando que essa é a segunda melhor videoaula do Brasil, né? A segunda melhor apostila do Brasil para o concurso da PM. Por que a segunda? Porque alguém é bem metido e fala que é a primeira, né? Eu sou mais humilde, eu falo que é a segunda melhor do Brasil. BR-163 possui mais de 3.000 km. Gigante, tá, gente? Começa lá no Rio Grande do Sul. Mas para nós, gente, o que interessa é a parte do Pará e Mato Grosso. Tá? É isso que interessa para nós. Então tá aqui, gente. Cuiabá, Santarém, conhecida como BR-163. A parte que fica no Pará é aproximadamente 1.000 km, né? E aqui você vê, por exemplo, a tribo indígena dos Mecagrinotes. Você vê aqui o distrito de Castelo dos Sonhos. Vai subindo, olha, você vê Itaituba, o porto de Miritituba, né? Aqui à esquerda você já vê Fordlândia. E lá em cima, logicamente, Santarém. Aviso para a galera de Santarém. Estou chegando aí dia 25 de julho. Tudo certo, tá, gente? Eu vou ver até se eu marco Mauline aí. Vou dar um passeio e vou gravar uns vídeos aí. Então tá aqui, gente. De baixo para cima, a BR-163, ela passa por Novo Progresso, um pedacinho de Altamira, parte ali do Parque Jamanchim, município de Trairão. Bem aqui,
cadê o mouse, caramba? Bem aqui, você dobra à esquerda, você vai para o porto de Miritituba, tá? A BR-230, ela corta aqui a 163, mas a BR-163, gente, ela não passa por Itaituba, tá? Quem passa por Itaituba é a 230. Eu vou repetir de novo. A rodovia que passa pelo centro de Itaituba e o porto de Miritituba é a Transamazônica, é a 230, beleza? Passa por Rurópolis e vai subindo até Santarém, linda e maravilhosa Santarém. Então aqui você tem uma visão geral do lado direito de Cuiabá a Santarém, 1.700 quilômetros, né? Da fronteira do Pará com Santarém, aproximadamente 1.000 quilômetros. Beleza? Qual a importância disso aqui, gente? O escoamento da produção. A chegada no Porto de Santarém. Do Porto de Santarém dá para chegar no Porto de Vila do Conde. E você não deve esquecer, gente, que bem aqui, olha, tem... Deixa eu pegar o mouse aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui, perdão. Canetinha, canetinha. Tá aqui a canetinha. Depois eu vou te mostrar aqui, gente. Aqui, filho de Deus, tem o rio Tapajós, olha. Aqui tem o rio Telespires. E agora, trocar de caneta, trocar de tinta. Agora, filho de Deus, o governo federal, ele quer construir aqui uma ferrovia conhecida como Ferrogrão. Então, Itaituba, gente, essa região vai ser um entroncamento rodo-hidro-ferroviário, semelhante ao que nós temos lá em Marabá, tá bom? O que vai trazer desenvolvimento econômico para determinados grupos, mas para outros grupos também vai haver a degradação socioeconômica ambiental, né? Infelizmente. Então tá aqui, olha, é fundamental, é muito importante para o escoamento da produção. Foi planejado como um dos projetos do Plano de Integração Nacional, o PIN, na década de 70. A principal justificativa seria a integração dos projetos de colonização da Transamazônica à região centro-oeste, né? A Amazônia e centro-oeste se interligando. Possibilita aos colonos dos municípios de Placas, Rurópolis e Itaituba acesso a Santarém e, logicamente, a outras regiões do país. BR-155, né? Antiga PA 150, foi federalizada, né? Desde 2009, uma rodovia bem pequena, mas muito importante ali para o sudeste do Pará, de Marabá a Redenção, BR-155. E aqui, gente, um mapa que eu tenho muito orgulho de ter feito e ajuda muito vocês. Tá aqui, papai. Nenhum professor do Brasil fez um mapa tão lindo como esse. Olha aqui, filho de Deus. Aí tu tira um print aí bacana, cara. Aqui é uma noção geral de todas as BRs. Então você tem que ter, né, esse conhecimento básico, né, sobre essas BRs. Lembrando que agora ocorreu a privatização, né, e bem aqui a alça viária, olha, a alça viária desce para cá, olha. APA, deixa eu mudar de cor, APA 150, de responsabilidade do governo do estado, e agora vai ser da iniciativa privada, do consórcio. Olha aqui, ó, alça viária, Moju, e vai descendo, Goianésia, Jacundá, até chegar a Marabá. Essa aqui é a PA 150, privatizada no governo Helder Barbalho, ok? E aqui você tem, olha, agora sim fica legal para você tirar o print. Aqui você tem a visão geral dessas rodovias, né? A 230 aqui na horizontal, a BR-163 na vertical
A BR-222, gente, de Marabá, né, passa pela BR-010 e vai para o Nordeste. Aqui você tem a Transamazônica indo para o Nordeste e a BR-153, quase que paralela à BR-010, tá bom? Aqui, olha, aqui é a BR-010 que eu mostrei para vocês. Então, filho de Deus, melhor do que isso não existe, né? Você observa... Eita, foi o que eu fiz aqui. Você observa todas as principais rodovias federais que cortam o estado do Pará. Beleza? Não esqueçam, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu quero bater 5.000 inscritos no canal, tá, gente? Logo, logo estaremos alcançando esse recorde. Então, gente, é muito comum agora, nos últimos anos, se falar em privatizações de rodovias no estado do Pará. E aí você vê aí várias rodovias que estão no plano do governo do estado do Pará para promover a concessão dessas estradas, né? Inclusive, é o que eu já falei para vocês aqui, olha, a PA 150 e a alça viária. Esse projeto já foi efetivado e novos virão. Aqui, gente, a PA, olha, 151, né, está localizado na região nordeste do estado. Passa por Barcarena, Mocajuba, Baião, né, extensão aproximada 480 quilômetros. Ela é uma rodovia muito importante ali para a região de Tucuruí, Novo Repartimento, né, e através dela podemos chegar à Transamazônica. Ela é praticamente paralela à PA 150, que foi privatizada. PA 252 já é uma rodovia sentido leste-oeste, mais ou menos na horizontal, né, que liga a Abaetetuba até Mãe do Rio. E pode, né, logo ter uma conclusão, um pedacinho que está faltando para chegar no Maranhão. Então tá aqui, olha, Abaetetuba, a Mãe do Rio, a PA 252, que liga-se à BR-010. Então olha aqui, olha, Mãe do Rio, Concórdia do Pará, Acará, Moju, chega lá em Abaetetuba. Abaetetuba e Barcarena, gente, são muito importantes por conta do porto de Vila do Conde. Não te esquece. PA 483, está aqui a questão da tua prova, conhecida como alça viária. Mar de 70 km formado por várias pontes. Interliga-se a PA 150 e se dirige no rumo de Marabá. Está aqui, olha. Perdão. Você vê várias pontes sobre o rio Guamá, sobre o rio Acará. Está aqui as pontes, olha. Rio Guamá. Aqui, ó. Pega aqui de Ananindeua, né, gente? Fronteira de Ananindeua com Marituba. Cadê o mouse, desgraçado? Resolveu sumir o mouse. E vem embora ali para a região de Vila do Conde. Rio Guamá, Rio Acará e Rio Moju. Nós temos pontes. Esse aqui é a alça viária 483, né? De vez em quando vê uma balsa e derruba essas pontes aí. É impressionante o que acontece no estado do Pará, tá? Foi feita durante o governo, gente, Almir Gabriel, tá? Foi feita de forma tudo doida, toda torta. E aí vários governos tiveram que consertar. Muitos acidentes na alça viária. Então, a alça viária está aqui, gente. Interliga a região metropolitana de Belém a essa região de Vila do Conde. E daí tem acesso, logicamente, outras rodovias do nordeste do estado. Muito importante aqui para nós de Belém do Pará, beleza? Da capital paraense. 391 é uma pequena estrada, inclusive que contou com a participação do presidente da República, uma estrada bem pequena, 34 quilômetros, que liga ao balneário de Mosqueiro. Vocês que são de fora do Pará, não conhecem Mosqueiro?
vocês têm que conhecer. É muito parecido com o Caribe, é muito parecido com Maragogi, né? É uma água muito azul, linda e maravilhosa, Mosqueiro, né? Eu tô brincando, gente, Mosqueiro é maravilhoso, tá? PA 370, Santarém, Uruará. Eu até pesquisei essa rodovia que eu queria dar um rolê de carro, mas depois eu desisti, eu fiquei com medo de ir com a família para essa PA aí, né? Tem uns buraquinhos bem complicados por aí. Só que o governo do estado agora ele está reformando essa estrada, tá? Tá ficando top, top, top. PA 370, indo de Santarém até a Transuruará, né? Passa pela hidrelétrica de Curuaúna. Olha só, professor, uma hidrelétrica, sim, uma pequenina hidrelétrica, muito importante ali para a região do Baixo Amazonas, né? Para a região do oeste do Pará, melhor dizendo. Total 215 quilômetros, né? É uma alternativa de sair de Santarém para se interligar à BR-230, né? Passa por Mojuí dos Campos. Tá aqui, olha. Observa aqui. Opa. Observa, o lado esquerdo a BR-163. No sentido horizontal, você tem a BR-230, né? E do lado direito, você tem aí a rodovia estadual, que liga Santarém a Uruará. Então a pessoa antigamente saía de Uruará para ir para Santarém, tinha que dar um balão do caramba, uma volta do caramba. Agora não, tem esse atalho aí, beleza? Até carro pequeno já dá para passar de forma mais ou menos tranquila, né? Com as obras atuais do governo do estado. Tá aqui, gente, atualidades da atualidades. Logo, logo isso vai aparecer na tua prova. A garganta tá muito ruim. Consórcio arremata leilão de PA 150 e alça viária. Notícia de O Liberal. Março, né? Dia 15 de março de 2023. A proposta vencedora ofertou 10 milhões. O nome do consórcio, Conquista do Pará. O consórcio vai ser obrigado a investir mais de 3 bilhões em melhorias nas vias. Eu estou para ver isso. O leilão abrange mais de 526 quilômetros. Né? Por que 526 quilômetros? É a PA 150 mais a alça viária. O valor mínimo do pedágio será de 10 conto. Então, quem for sair de Belém e for dar um rolê ali em Barcarena, em Abaetetuba, é próximo, carro 1 hora e meia, vai ter que desembolsar aí R$20 no mínimo, tá bom, gente? Então tá aqui, olha, o traçado das rodovias que foram privatizadas, né? De forma geral, aqui você tem na parte de cima do croquis aqui do esquema a PA 483 e descendo você tem a PA 150. Olha como passa, gente, por vários municípios aí, ó. Ananindeua, Barcarena, Moju, Tailândia, Goianésia do Pará, Jacundá e Marabá. Aí eu resumi, tá, gente? Eu resumi aí para vocês terem uma ideia. E tem muitos acidentes, tá, gente? Nas últimas semanas eu estou acompanhando muitos acidentes. Essa semana agora não, acho que foi ontem, morreu um jornalista na PA 150. Coisas do destino. Ele fez um vídeo reclamando da estrutura da rodovia, filmou o acidente de carreta e infelizmente acabou perdendo a via na PA 150, que se transformou numa verdadeira rodovia da morte aqui no extremo norte do estado do Pará, né? Aqui são os trechos que entram nesse projeto de privatização, né? Alguns trechos fora da PA 150, né? Mas que estão interligados. PA 475, 252, 151, pedacinho, né? E aí a alça viária, beleza? É isso, filho de Deus. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Na gravação, PPP. Tá tudo certo. Vamos para o sistema aeroviário. Gente, não tem muito segredo aqui, tá, gente? É mais leitura.
Então, vou passar bem rápido por aqui, né? Tá aqui, ó, por esse assunto. O estado conta com 7 aeroportos locais. Opera com aviação de pequeno porte, de forma regular. Então, tá aí os aeroportos locais. Cametá, Santana do Araguaia, Uruará, etc. 5 aeroportos complementares. O próprio nome já está dizendo, né? O que é um aeroporto local? Atende à demanda local. Lógico. Ora, temos um Sherlock Holmes. Aeroporto complementar. Complementa o sistema de transporte da região. Complementa o sistema hidroviário e rodoviário. E não apresenta um transporte aéreo regular, né? Muito mais utilizado pela elite paraense, né? Anajás, Chaves, Portel, Baião e etc. Agora nós temos os aeroportos turísticos, né? Soure, Alenquer, Salinópolis, principalmente Salinópolis, Ponta de Pedras. Verdadeiramente aí, gente, o que é muito eficiente agora, que foi reformado recentemente, é o de Salinópolis, ok? 16 aeroportos regionais, são aeroportos com uma importância um pouco maior, né? Novo Progresso, Rurópolis, São Félix do Xingu, muito importante para os pecuaristas, Paragominas, né, por conta da mineração, Jacareacanga, por conta do ouro. Então você tem que entender os aeroportos não somente pelo sistema de transporte, mas pela economia que está por trás dele. A economia da mineração, a economia da madeira, a economia da pecuária. Tá aí, gente, os aeroportos, né, de maior importância. Belém e Santarém, né? Os dois mais importantes são os aeroportos ditos internacionais, que durante muitos anos não teve um voo internacional, é só mesmo mais um nome, né? Totalizando aproximadamente 49 unidades aeroviárias. Aproximadamente, tá, gente? Temos que são praticamente desativadas. E como eu gosto de sempre trabalhar com estatísticas, tá aqui, ó. Eu sempre gosto de pesquisar fontes oficiais. Eu pesquisei o Anuário do Pará, né, de forma bem aprofundada. Eu fico horas e horas e horas estudando isso daí. Quando está pronto aqui o slide, né, fica fácil, né, para vocês. Então você tem aí os aeroportos mais movimentados. Você tem que saber isso para a tua prova, tá, gente? É conhecimento básico. Essa aula aqui era de conhecimento também sobre o estado do Pará. Ela serve para você que também que está estudando para o concurso da Polícia Civil, tá, gente? Muito bacana para a Polícia Civil, para você ter um conhecimento geral sobre o estado do Pará. Então aí, gente, Belém, 43 mil, né, pousos e decolagens, e Santarém, né, Santarém, 12 mil. Então o aeroporto de Belém, por ser capital, né, é o mais movimentado do estado do Pará, e Santarém, por conta da economia do oeste, né, do estado do Pará, por estar no outro extremo do estado do Pará, e por conta do turismo, né? Então, de Santarém dá para você chegar em outros cantos do estado do Pará e até mesmo do Amazonas. Então, ele está muito bem localizado estrategicamente. Ok? Aqui, gente, sistema hidroviário, né? Foi a questão da prova do concurso da PM passada. O concurso da PM passada, gente, eu não lembro, foi masculino e feminino, foi diferente, né? Dividido. Eu não lembro em qual dessas provas veio uma questão falando sobre as hidrovias. Muito fácil e os nossos alunos arrebentaram. E se Deus quiser, tu vai arrebentar. Se Deus quiser, ano que vem ou no próximo ano, eu vou te encontrar numa viatura. Se Deus quiser, não vai ser na viatura na parte de trás, no camburão. Vai ser na frente, vocês lindos e maravilhosos, usando um Ray-Ban, um óculos bem boçal, né? Fala, professor, eu assisti sua videoaula. É a melhor parte de ser professor. Eu quero foto de vocês, tá? Manda foto quando tu passar. Olha, professor, eu tô com uniforme aqui, eu tô boçal, fiquei até bonito, né? Manda aí no Instagram, tá? O Instagram, prof._Rogério Silva. Toda semana a gente tem uma dica para vocês lá, beleza?
hidroviário. Tá aqui, filho de Deus. Esse é outro mapa top, onde eu te dou uma visão geral. E novamente, filho do capiroto, presta atenção. Tu não tem que saber o rio só pelo rio, só a informação do rio. Tu tem que saber o porquê da importância desse rio. Muitos rios são importantíssimos, por exemplo, para a mineração. Ok? Vem-te embora. Tá aqui, olha. É doido, né? Eu queria ter sido o meu aluno. Quando que meu professor me ensinava assim? Não era assim, papai. Era muito mais humilde. Então tá aqui, gente. Observa os rios. Fronteira com o Amazonas. Fronteira com o Amapá. Os rios por onde passam as hidrelétricas. Ah, sim, gente. A nossa próxima aula, eu estou preparando aqui, vai ser sobre hidrelétricas, tá? Belo Monte e Tucuruí. Beleza? Então, professor, eu não sabo disso daí. Eu sou do Nordeste. Eu não sei isso daí, professor. Como é que é? Quais são os rios principais? Gente, os rios principais, gente, eles estão aí no sentido norte-sul, sul-norte, tá? Mas, logicamente que tem um rio Amazonas aí, que está no sentido leste-oeste. Quando eu falo, gente, leste-oeste, é porque está na horizontal. Quando eu falo norte-sul, sul-norte, é que está no sentido vertical, tá bom? Isso serve para as rodovias. Então, vamos lá, gente. Ainda não tira o print da tela. Número 1, tá aí o rio Amazonas. Lindo e maravilhoso. Número 2, tá aqui, olha. Onde passa por Jacareacanga e Itaituba, muito importante para o ouro, para a soja, porque ele se interliga ao rio que vai lá para o Mato Grosso, que é o rio Telespires. Beleza? Trombetas, aqui o número 4, muito importante para o projeto de mineração. Não perca a nossa aula sobre mineração. Gente, eu vou tentar fazer de tudo agora. Em julho eu vou entrar de férias, mas eu vou tentar gravar antes as aulas, tá? A cada 10 dias, a cada 15 dias, eu vou deixar programado no YouTube para lançar a aula para você não ficar órfão, não ficar com saudade das aulas do professor Rogério. Teremos sim aula em julho, beleza? Tu vai ficar em casa estudando. Eu vou fazer pesquisas pelo Brasil, na beira da praia, claro, né? Logo, logo vai ser você. 4, projeto Trombetas. Retirada de bauxita, muito importante. 5, Nhamundá, fronteira com o Amazonas. 6, projeto Jari, projeto de celulose, Pará e Amapá. 7, o grandioso, lindo e maravilhoso Araguaia. Eu já conheci o rio Araguaia? Não, eu conheci o rio Tocantins. Está aqui o rio Tocantins, gigante, né? Por onde nós temos ali o Pedral do Lourenço, passa por Marabá, a região do Bico do Papagaio, essa região de encontro entre o rio Araguaia e Tocantins, a hidrovia Araguaia-Tocantins e, logicamente, a hidrelétrica de Tucuruí, beleza? 9, aqui no extremo nordeste, você tem o rio Pará, aqui na frente de Belém do Pará, lógico, e não pode ficar de fora o 10º aqui, o grandioso e maravilhoso. Já tomei muito banho, já pesquei muito. Mentira, eu nem sei pescar, eu só dei isca para o peixe no rio Xingu. Já vi pessoas sendo ferradas de arraia. Horrível, gente, horrível. O rio Xingu, né? Descendo, ele vai para Altamira, onde nós temos a hidrelétrica de Belo Monte. Beleza, gente? Então, dê um trabalhinho para fazer, mas o resultado tá aí para vocês. Top, top, top! E vocês têm que passar nessa prova. Eu quero a foto e quero uma Heineken. Uma Heineken de cada um, cara. Faz o Pix. Professor, eu tô mandando aí 10 conto. Já pensou? Eu vou beber muito feliz por conta de vocês. Seguimos. Tô brincando, tá, gente? Vamos lá. Principais hidrovias. Hidrovia Guamá-Capim, Telespires Tapajós e Araguaia Tocantins. Então, filho de Deus, eu tô dando aula aqui para vocês. Tá chegando aqui
pessoal comprando a apostila, né? Olha, comprando nosso curso online no Hertz também. Entra na plataforma do Hertz Online, tá? Promoção, 150. Deu a louca no chefe. Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui, olha. O Estado mantém, o Estado, tá? O Estado do Pará mantém 108 pontos de infraestrutura portuária. De frente para a Europa, meio caminho dos Estados Unidos e Caribe, o Pará, gente, ele tem uma localização muito privilegiada. E quem administra esses portos aqui no estado é a Companhia das Docas do Pará. Olha que lindo e maravilhoso Santarém. Agora, lembrando, tá, gente? Não é somente a CDP, né? A Companhia das Docas do Pará que administra portos, tá? Existem portos privados. Então, aqui você tem uma lista dos portos da CDP. Porto de Belém, Miramar, que entra combustível em Belém, Outeiro, Santarém, Itaituba. Esses são os portos de responsabilidade da CDP, tá, gente? Companhia de Docas do Pará, uma autarquia que tem até concurso público. Não são portos privados. Agora, lá do lado do porto de Itaituba, né, que faz parte ali do complexo de Miritituba, tem portos privados, correto? Então, aqui eu trouxe algumas informações. Porto de Belém, foi criado lá no final do século XIX, né, na segunda metade do século XIX, foi dado como concessão para uma empresa, se não me falha a memória, norte-americana, e era chamado na época de Port of Pará. E o paraense não sabe falar inglês, ele dizia, eu vou lá para Port of, né? Port of Pará, que lindo, que maravilhoso, né? Então ele foi uma concessão durante muito tempo, até que ele voltou para a responsabilidade do governo. A empresa organizadora pelo engenheiro Percival, por meio de ações vendidas na Bolsa de Valores da França, Bélgica, Canadá e Estados Unidos. Olha que chique, né? Só que o decreto de 27 de 4 de 40 criou a SNAP, Administração Autônoma de Serviços de Navegação na Amazônia, e de administração do Porto do Pará, o decreto de 40 também passou para a União, para o governo federal, as instalações portuárias de Belém. Até mesmo, gente, porque na década de 40 nós temos o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então o Getúlio Vargas e o Magalhães Barata, eles viram, Magalhães Barata, o interventor, o governador, tá? Viram que seria muito importante o estado do Pará tomar conta de todos esses armazéns e de todo esse cais. Hoje em dia ele já não é tão importante assim. O mais importante é esse que vem na tua prova, o Porto de Vila do Conde. O da CDP foi inaugurado em 1985, né? Onde está implementado os grandes projetos de mineração da Alunorte e da Ubras. Tem várias e várias outras empresas que trabalham por ali, né? Empresas privadas, como, por exemplo, a Imeris do Brasil, né? Ele corresponde por cerca de 70% das cargas transportadas do Pará para o exterior, gente. Tá aqui, olha. Porto de Vila do Conde. Top, 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 top. Uma super mega estrutura. Miritituba. Existem vários e vários terminais em Miritituba. Inclusive o da CDP, como eu falei anteriormente, né? Você tem ali empresas como a Bud, Bertolini, Ciamport, Unitapajós, entre outras, tá? Terminal da Cargill. A Cargill é uma mega empresa que trabalha com transportes de grãos, né? O Porto de Itaituba ali da CDP foi inaugurado na década de 70. E aqui, gente, você tem, como eu falei para vocês, eu adoro os dados estatísticos. Aqui do lado esquerdo só o dado da CDP, né? E do lado direito, aí, em vermelho, você vê a somatória de cargas da CDP com os portos privados, 16 milhões de toneladas. Então, gente, o que tu tem que saber para a tua prova? Qual é o porto principal de entrada e saída de mercadoria, principalmente de saída? Vila do Conde, né? Albras, Alunorte, né? Recebe mineração lá de Oriximiná, de Santarém,
mineração de Paragominas, é um grande entroncamento de cargas. Então, Vila do Conde, aí Barcarena, Santarém, Itaituba são os principais portos do Pará. Ok, filho de Deus? Então tá aí, gente. Estatística é bom você conhecer para sua prova. Não precisa você saber o número, né? Agora vem lá na tua prova que o Porto de Outeiro é o principal porto do estado do Pará. Pô, tu não vai vacilar e vai marcar isso daí, né, gente? Claro que não. Tá aqui, olha. Existe, gente, essa divisão estratégica aí de sistema portuário. O Arco Norte e o Arco Sul. O Arco Norte destaca-se aqui Itacoatiara, né? Tá aqui, olha. Itacoatiara, no Amazonas, Santarém e, logicamente, Amapá, Santana, Barcarena, Vila do Conde e São Luís, Itaqui. Então, eles formam as principais áreas desse Arco Norte. Mais embaixo, temos Salvador. Ok? Desse Arco Norte, aqui no estado do Pará, destaca-se Barcarena. Então, se aparecer na sua prova Arco Norte, entendam essa divisão estratégica dos portos. Beleza? Vila do Conde, não te esquece. Hidrovias. Temos várias hidrovias na Amazônia e no Brasil. Nos últimos anos tem se observado uma retomada por uso de transporte hidroviário em nosso estado. Desde o período da integração nacional, essa modalidade de transporte estava em segundo plano. Graças a Deus, gente, que houve uma mudança de mentalidade aí nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos. Porque, como eu falei para vocês, desde a década de 60, era só rodovia, 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 rodovia. Nesse período desse discurso da integração nacional do JK e da ditadura militar, o sistema hidroviário estava no segundo plano. Agora, o governo federal, principalmente, está investindo pesado, porque é muito mais negócio. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso aqui. Aqui você vê quase todas as hidrovias do Brasil, né, na região norte e nordeste. Você vê aqui com destaque, que eu vou destacar aqui para vocês. Cadê o mouse, doidinho? Tá aqui, olha. A hidrovia Tapajós Teles Pires, filho de Deus. Muito importante para o Pará e para o Mato Grosso. Ok? Vem embora. Abrange os estados do Amazonas, Rondônia, Pará, porque se interliga com outros rios, tá, gente? Lá de Rondônia e Mato Grosso. Abrangência, mais de 96 municípios, mais de 80 km de extensão. Principal cargas, madeira, soja, farelo, grãos, gêneros alimentícios e inflamáveis. Então, olha só, gente, não é somente Pará e Mato Grosso, né? Atinge também outros estados. E ela é dividida, gente, em trechos, né? De cima para baixo, você tem aqui, olha, Santarém e Itaituba, muito importante, ali tem um porto de Miritituba, né? Entre São Luís do Tapajós e a Cachoeira do Chacorão, perdão, vai descendo aqui. E o terceiro trecho é das corredeiras, né, das cachoeiras, até ali o Mato Grosso, mais 80 km. Então, gente, tá aí, olha, Itaituba. Não esquece que por aí passa a Transamazônica, não esquece que aí próximo passa a Cuiabá-Santarém e agora querem construir uma ferrovia, a Ferrogrão. Hidrovia Guamá-Capim já é uma hidrovia menor, mas não quer dizer que não seja importante. Ela é localizada, gente, aqui na região nordeste do estado do Pará e é muito importante para o transporte de caulim e bauxita. Área de influência, Paragominas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá e também atende às necessidades agropecuárias. Muito importante, gente, para se chegar
ao Porto de Vila do Conde ou ao Porto de Belém. Tá aqui, olha. Esse é o traçado. Você vê aqui o Rio Capim, tá bem aqui o Rio Capim, correto? Você vê aqui Paragominas, olha aqui, ó. Pega a estrada, tem acesso ao rio. E aí vai descendo, olha. Pega o Rio Guamá, que vem para cá, para Belém. Daqui de Belém, olha aqui, o Porto de Vila do Conde, né? Então, é mais ou menos aqui, ó, um T, né? Essa hidrovia é praticamente um T, né? Muito importante para esses municípios, agropecuária e mineração, ok? Hidrovia Araguaia-Tocantins, a mais importante de todas, mais de 3.000 km, gente. Influencia vários e vários municípios, além do Pará, Mato Grosso e Tocantins, né? Onde lá surge a hidrovia. É a união desses dois grandiosos rios, dando destaque para o rio Tocantins. Então aqui nós temos o esquema, olha, 580 quilômetros do Rio das Mortes, entre Nova Chavantim, Mato Grosso, até a foz do Rio Araguaia. Está aí do lado esquerdo na imagem. Depois, 1.200 quilômetros de Goiás a Xambioá, no Tocantins. Olha aqui, ó, de vermelho. E aí lá em cima vai se encontrar com o rio Tocantins, né? Então pega Goiânia, ali a região de Goiás, Mato Grosso, Pará, muito importante para o transporte de soja, de alimentos, etc. Né? Desde quando eu era aluno falavam para mim dessa hidrovia que não funciona 100% dos dias do ano, né? Todos os dias do ano, porque tem um período de vazante e tem um probleminha ali que daqui a pouco eu te mostro. Jogar um mel aqui na minha garganta que tá pegando. Do outro lado, a região do Estreito Amarabá, tá aqui, olha, aproximadamente 300 km. E mais para baixo, né, a região de Peixe, no Tocantins, até o Maranhão, né, até a região de Estreito. Então essa parte é a que fica um pouco mais fora do estado do Pará. Vocês estão entendendo, gente? Né? Tem o lado esquerdo, de onde começa a hidrovia, tá aqui, olha, o lado esquerdo, olha. Cadê o mouse? Esse mouse de vez em quando ele some, tá aqui, olha. O lado esquerdo, beleza? Aqui Nova Chavantina, Aruanã, e aqui o lado direito, tá? E depois segue já para cá em direção à região metropolitana praticamente, né? Não a região metropolitana em si, segue no rumo de Vila do Conde, ok? Então é isso que eu estou te explicando aqui, ó, para você entender, tá? Mais de 3.000 km de extensão, principais cargas, reboques que carregam combustível, óleos, milho, soja e por aí vai. Abrangência, 300 municípios, cara. Então suporta muitos comboios gigantescos. Tá aqui, gente. Foi isso que veio na prova de vocês. 172 carretas pode ser substituído por uma barcaça dessa aqui, olha. Então, gente, o que veio na prova? Isso aqui tem o TKU mais eficiente. Consegue transportar grande quantidade de mercadorias com menor emissão de CO2. Então, a importância da hidrovia é isso, né? Até a questão do CO2. 172 carretas emite muito CO2, é muito caro. São 172 caminhões nas rodovias. Os caminhões promovem, infelizmente, muitos acidentes mortais. Isso afeta até a conta do SUS. Olha só, gente. Então, o Brasil, durante muito tempo, pensa no rodo. Então, filho de Deus, muita rodovia. Muita rodovia.
essas rodovias, gente, elas são muito perigosas. Muito perigosas. Com muita gente. Infelizmente, alguns caminhoneiros, eles usam droga, né, gente? Para poder ficar acordado durante muito tempo. Né? E aí, muitos acidentes. Então, é muito mais negócio, gente, o Brasil investir nisso aqui, ó. É muito mais econômico, é muito mais ecologicamente correto. Foi sobre isso que veio a prova de vocês. Construíram uma hidrelétrica e não construíram as eclusas, e durante muito tempo isso fechou a totalidade da hidrelétrica, da hidrovia, né? 2 eclusas inauguradas somente em 2010, mais de 1 bilhão. E mesmo com essas eclusas aí, gente, não é qualquer barco que entra aí. Existe uma série de limitações. Ou seja, as eclusas não funcionam 100% de forma eficiente. Outro problema da hidrovia Araguaia-Tocantins, a questão do pedral do Lourenço. O que é um pedral? É quando o rio ele entra na vazante, ele seca, as pedras ficam ali impossibilitando a navegação. E desde quando eu era aluno do vestibular, lá de 2001, sei lá, foi 2001, 2002, mais de 20 anos, o governo federal falava que ele ia fazer isso daí. Só que existe uma cabeça de porco, nunca sai essa obra daí. Impressionante. E esbarra muitas das vezes nas questões ambientais. Tá? Então tá aqui, gente. Isso aqui é um projeto de vários governos federais e nunca sai do papel. Elaboração dos projetos básicos executivos, ações ambientais e execução de obras do derrocamento. O que é derrocamento? É a retirada dessas pedras. Para a implantação do canal de navegação da região dos Pedrais da via navegável do Rio Tocantins, no Pará. Valor 656 milhões. Execução financeira e vigência até 2021. Aí veio a pandemia e acabou com tudo. Tá aqui, gente. Só para você ter uma ideia, tá? De onde fica o Pedral do Lourenço. Olha, bem aqui, olha. Aqui tá Marabá. Memorize pelo menos isso, tá, gente? Marabá e Tucuruí. Tá? Coloca aqui, ó. Entre Marabá, T de Tucuruí, e tá aqui o M de Marabá. Só que de forma mais específica, tá, gente? O Pedral do Lourenço fica aqui na região de Nova Ipixuna, Itupiranga. Beleza? Então, tem que se retirar essas pedras daqui para que a hidrovia funcione todos os dias do ano. Algo que não acontece de forma efetiva, o que gera perdas econômicas gravíssimas e o aumento da poluição com certeza. Beleza? Então tá aqui, olha. Extensão 43 quilômetros, Rio Tocantins, entre Tucuruí e Marabá. Objetivo, né, viabilizar o tráfego de embarcações e aumentar a navegabilidade da hidrovia. Será feito o derrocamento na região dos Pedrais, na hidrovia do Rio Tocantins. Empreendimento previsto de 2020 a 2023.